atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz de número 37, de 2023. Eu, João Boreço, André Reis, Edgar Tão e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nossa editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos oportunidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 8º, o sono e os sonhos, no item de número 6, Emancipação da Alma, questões 408 a 410. No nosso quadro Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e hoje teremos a lição de número 102, intitulada Regozijemo-nos sempre. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saigusa. Estamos no capítulo Sonhos, no item Crianças com Visões. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No programa Verdade e Luz, o editorial, extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná, hoje nós trazemos o título Uma Pessoa Espiritualizada. Quando se fala em pessoa espiritualizada, quase sempre o que vem à mente é alguém que desperta orando, faz meditação e somente tem falas amenas, doces. Mas
a vida nos exige trabalho, ação. Então, dizemos que nunca seremos uma pessoa espiritualizada. Será assim mesmo? Lembremos de Jesus, o Divino Amigo. Alguém mais espiritualizado do que ele, que se afirmou o caminho da verdade e da vida? Ele comungava de tal forma com Deus que dizia: eu e o Pai somos um. Mas viveu entre os homens um pouco além de 3 décadas. Pessoa espiritualizada é uma pessoa boa, boa mãe, bom pai, bom vizinho, bom cidadão. É uma pessoa que entendeu como fazer o bem e aplica isso todos os dias em suas relações. Fazer o bem não é apenas deixar de fazer o mal. Podemos afirmar que não agredimos as pessoas, não maltratamos ninguém. Isso não é fazer o bem, é somente não praticar o mal. Fazer o bem também não se trata apenas de dar coisas, de limpar os armários e passar adiante o que não nos serve, o que enjoamos de tanto usar, o que está tomando lugar nas prateleiras e nos cabides. Fazer o bem é uma escolha que acontece todos os dias, a todo instante. É algo que exige uma mudança de comportamento e uma intenção seguida de uma ação. Podemos despertar pela manhã e começar cumprimentando o dia que se renova para nós. Providenciar alguns grãos para os amigos alados que sobrevoam o ar ou se aninham na árvore próxima. Podemos lembrar de colocar um recipiente com água para que saciem a sua sede, depois dos trinados da madrugada. Ao transitarmos de carro, permitir que o veículo que vem por outra rua, mesmo que estejamos na preferencial, possa entrar em nossa frente. Uma gentileza para ele não ter que esperar para adentrar a via principal. E enquanto estamos levando nossas saudades a passear, cumprimentemos quem passa por nós. Pode ser que alguns nem respondam, não importa. Nós lhe enviamos nossas melhores vibrações. São muitas e pequeninas coisas que podemos fazer nas horas diárias. Coisas que dirão de como estarmos nos importando com o nosso próximo, com tudo que nos cerca. Ou seja, trabalhando a nossa espiritualidade. Lembrando que somos todos seres espirituais, que em uma jornada de alguns anos neste mundo, uma excelente oportunidade de criar laços de simpatia, de amizade, para os reencontrar, quem sabe, quando sairmos desta para outra vida. Realizar uma tarefa doméstica, sorrir para alguém, fazer uma declaração de amor a quem está conosco todos os dias, ano após ano. Algo breve, espontâneo, que brota da intimidade. Amo você. Você é muito importante em minha vida. Você coloca luz nas minhas horas. E não economizar elogios verdadeiros. Elogios a pessoas, ao animal doméstico que nos homenageia com seus olhos de felicidade, com faceirice nos gestos, como a dizer: eu estou aqui, gosto de você. Elogios à criatividade divina, que a cada dia mostra uma nova tela nos céus, coloca diferentes cores na vida e compõe uma inédita sinfonia com a passarada nas manhãs de luz. Pessoa espiritualizada, comecemos hoje o nosso ensaio. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento,
no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Programa Verdade e Luz pela Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. Nós estamos hoje o programa número 37 de 2023. Agora nós vamos ao quadro Estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 8º, Emancipação da Alma, no item 1, o sono e os sonhos. E Kardec pergunta assim aos amigos espirituais: parece-nos, às vezes, ouvir em nosso íntimo palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vêm elas, André? Espírito Verdade responde: sim, e até mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. É, às vezes, o fraco eco de um espírito que deseja comunicar-se contigo. Bem, toda vez que nós vamos repousar o corpo físico, né, os laços que unem, né, que fazem essa intermediação, essa ligação entre o espírito, através do perispírito, e o corpo físico, ele, né, aumenta a sua elasticidade, né? Ele se solta, se liberta um pouco, nos dá uma certa liberdade, né? Para podermos, então, ir como espíritos aonde nos aprouver. E muitas vezes nesse momento, naquele momento que nós deitamos, ainda estamos nos ajeitando, meio sonolentos já. Muitas vezes, logo ali, a gente já ouve alguma coisa, parece vermos alguém passando, entrando no quarto, algum barulho, né, num armário. Então, nesse momento de torpor, nós ouvimos uma série de coisas, né? Ouvimos sons, ouvimos, como ele diz aqui, o Espírito Verdade, até mesmo frases, né? E aí, nós, ao efetivamente o corpo repousar, ao nos libertarmos, e nosso espírito ir aonde assim desejar, encontrar com quem ele acha, né, factível e interessante, ali nós ouviremos, né, conversaremos, então traremos uma série de situações que o espírito vai vivenciar, né? Mas nesse momento ali é isso, uma passagem muito interessante, só que o Kardec, no caso, ele ainda estava desperto, ouvindo barulho na janela, né, enquanto estava escrevendo, observando as suas anotações, se levanta, vai observar um barulho na janela, olha para um lado, abre a janela, não vê nada ali, senta, começa de novo o barulho na janela novamente, né? Então, os espíritos têm como tentar entrar em contato conosco, né, nos chamar a atenção, nos chamar o despertamento. Ei, observe o que você está fazendo, olha aí, né? E aí Kardec, no outro dia, numa sessão mediúnica, pergunta, né, para o seu espírito amigo que estava ali: foi você que bateu na janela? Sim, fui eu. Porque eu estava revendo algumas coisas ali, né? Foi por isso? Sim, foi por isso. Você escreveu uma coisa que não me agradou. Eu refiz hoje de manhã. O que você achou? Olha lá de novo que tem. No tal linha lá não está muito bem escrito, né? Então, para ver que ele foi buscar se era realmente aquela pancada, uma coisa que ele estava vindo na sua cabeça sem nenhum sentido, ou se realmente era um chamamento, era uma... Então, nós estamos nesse momento que vamos ali dormir naquele, né, aquela maneira que a gente está se colocando, muitas vezes elevando o pensamento, a gente ouve algum chamado, alguma frase, alguma coisa, né, que é um momento que nós já estamos aí, né, nos desligando, né? Então é nesse momento, como ele fala aqui, quando os sentidos começam a entorpecer, né, quando o corpo começa a descansar e a gente pode se desprender ali um pouco, nós ouvimos. Claro, isso não vai ficar muito claro depois, né?
porque quem está ouvindo, na verdade, é o espírito, né? Porque o cérebro já está um tanto quanto ali, como ele fala, entorpecido, ele não está efetivamente desperto para, como no caso de Kardec que eu via, né? Nós então muitas vezes ouvimos e ficamos naquela dúvida, será que é? Será que estou dormindo? Estou acordado? A gente fica meio nessa situação. Então, isso é uma coisa natural, né? Isso é muito natural acontecer e os espíritos amigos se aproveitam nesse momento quando nós damos essa abertura para nos induzir alguma ideia nova ou a continuidade de algum pensamento. Então, é nesse momento que eles tentam se comunicar e estabelecer esse contato conosco, embora 100%, não digo 100%, mas nós não vamos lembrar efetivamente ao despertarmos dessas ocorrências, né? Vamos ter uma vaga lembrança de que parece que ouvi voz, ouvi alguma coisa assim. Né, André? E isso demonstra para nós cada vez mais que o espírito sobrevive à morte do corpo, né? Porque isso é espírito, né? E você falou que não é através do corpo, é através do espírito. Mas eu acredito, não sei, de acordo com a nossa evolução, que a nossa matéria vai ficando menos densa, essas comunicações serão até de certa forma mais normais, né? Isso é o que se espera num futuro, né? Porque o progresso que nós temos que desenvolver não é o progresso da matéria, é o progresso do espírito. O espírito se desenvolvendo, progredindo, evoluindo, ele não precisa de uma matéria tão densa a secundá-lo. E assim a matéria também poderá ser mais diáfana, mais leve. E ela sendo mais leve, o espírito está mais atuante, né? Mais claramente atuante. E aí sim nós poderemos ter uma relação muito mais efetiva, acredito eu, né? Mesmo no momento em que estivermos no estado de vigília, né? Despertos no corpo físico, vamos ter condições de entrar em contato, inclusive é o que muitos acreditam na telepatia, que é a ideia do futuro, né, das nossas comunicações, porque a matéria não vai trazer tanto obstáculo ao espírito como hoje acontece. Mas isso é um progresso, um processo lento e que está sendo feito, está sendo encaminhado. Não sabemos o quanto tempo se dará isso, mas eu acredito que isso será a comunicação do futuro. Muito obrigado, André. Pergunta 409. Muitas vezes, num estado que ainda não é cochilo, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os pormenores mais minuciosos. É um efeito de visão ou de imaginação, Edgar? A essa pergunta de número 409, os espíritos da codificação respondem o seguinte, Allan Kardec. Entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar a sua cadeia. Cadeia aqui é um sinônimo de prisão. Ele se transporta e vê. E se o sono fosse completo, isso seria um sonho. A essa resposta dos espíritos reveladores, é importante reconhecermos que o processo do sono, hoje a ciência estuda isso com muita profundidade, porque reconhece a importância do sono na manutenção do equilíbrio orgânico do homem. Então, a ciência já descobriu que o processo de sono ele é composto por 4 fases. Então, quando a gente começa, naturalmente, esse certo entorpecimento, nós passamos por uma fase de adormecimento leve, depois um adormecimento, o que é chamado de sono leve intermediário, depois nós passamos por uma outra fase, que é chamado sono profundo, e por fim,
uma quarta fase que a ciência apresenta, chamada sono profundo avançado. Ora, isso são descobertas que a ciência hoje já é capaz de sinalizar e de apontar. À época de Kardec, isso não existia. Entretanto, nós vemos muito claramente aqui que o espírito fala sobre isso. Quando Kardec pergunta, muitas vezes no estado em que ainda não é o cochilo, que é o sinônimo de adormecimento, né? Quando então estamos com os olhos fechados, nós vemos essas imagens. O André Reis sinalizou também esse tipo de comportamento, né? Ora, é compreensível, portanto, que vamos dizer, que com o metabolismo desacelerado, o corpo propicia um relaxamento dos laços perispirituais, permitindo que o espírito se desloque do corpo. Ora, em o espírito se emancipando do corpo, ele trava contato com uma realidade que lhe é própria. A realidade do espírito é a espiritual. Enquanto a realidade de nós, no estado de vigília, tal qual agora, nesse momento, nós temos essa realidade material. Entretanto, durante o sono, o espírito comunga uma realidade que lhe é própria, a realidade espiritual, e por conta disso, ele coparticipa dessa realidade de diversas maneiras, né? E realmente de diversas maneiras, porque nós precisamos reconhecer que determinadas faculdades mediúnicas, como, por exemplo, a clarividência, a audição, a vidência, que são faculdades distintas, essas faculdades se expressam também com uma certa emancipação do espírito, né? Entretanto, não num estado de sono. Aliás, André Luiz e outros tantos estudiosos da mediunidade, inclusive o próprio Allan Kardec vai tratar dessas questões quando ele vai falar de sonambulismo, de êxtase, que são termos que ele se utilizava à época e que hoje nós falamos, por exemplo, sobre desdobramento. O sono, na verdade, ele facilita o chamado desdobramento natural, que é aquele que acontece não em transe, não estimulado, por exemplo, né? O desdobramento natural. Então vejamos que, de fato, nós comungamos estas realidades espirituais e nessas experiências nós travamos contato com, eu diria, fatos espirituais mais ou menos ostensivos. E é por isso que às vezes são imagens, são impressões, são intuições que não são nem sempre definidas, nem sempre percebidas com profundidade, com acuidade visual, espiritual, portanto. O fato é que esse estado de torpor, esse estado de relaxamento do corpo viabiliza a emancipação, a libertação, o deslocamento do nosso espírito, ainda evidentemente vinculado por laços perispirituais ao corpo, o que lhe dá, portanto, uma certa liberdade, onde essa liberdade acaba permitindo travar contato com determinados lances da vida espiritual. Portanto, essa observação aqui que o Espírito Revelador traz, que uma vez o corpo entorpecido, que é realmente relaxado, metabolicamente relaxado, o espírito quebra essa prisão, essa clausura que o corpo a ele significa, né? O espírito está enclausurado. O espírito encarnado está incorporado, no sentido etimológico da palavra. In,
dentro, né? Dentro de um corpo. Isso significa incorporar. Dentro de um corpo, portanto. Por isso que nas expressões dos exercícios mediúnicos, quando a gente fala de espírito incorporado, é uma expressão equivocada e que a gente utiliza o tempo todo nas reuniões mediúnicas. Ah, ele incorporou tal espírito. Dá a impressão de que o espírito entra incorpore, entra no corpo, e não se dá assim, né? A comunicação espiritual não se dá assim. Então, vejamos que nós vamos aos poucos compreendendo mais dilatadamente, até porque a emancipação permite essa dilatação consciencial da realidade espiritual, onde ele, por fim, permuta nessa realidade as impressões, os aprendizados, os desejos, vivendo nas circunstâncias que melhor o espírito patrocina, portanto. João Boreço, André Reis, amigos e amigas. Obrigado, Edgar. Voltaremos ao nosso programa Verdade e Luz após um breve intervalo. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Voltamos ao nosso programa Verdade e Luz. Programa hoje, número 37 de 2023. Nós estamos no estudo de O Livro dos Espíritos. Livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. No capítulo 8º, Emancipação da Alma, no item 1, O Sono e os Sonhos. Pergunta 410. Tem-se, às vezes, durante o sono ou o cochilo, ideias que parecem muito boas, e que, apesar dos esforços que se fazem para recordá-las, se apagam da memória. De onde vêm essas ideias, André? Os espíritos reveladores da doutrina espírita respondem a Kardec. São o resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e goza, nesse momento, de mais amplas faculdades. Frequentemente também são conselhos dados por outros espíritos. Bem, essa liberdade do espírito, que tão bem o Edgar já comentou aí na questão anterior, é que vai permitir que o espírito acesse uma série de informações que ele não tem condições por estar encarnado, quando em vigília. Ele não tem como acessar. E ele pode, nesse momento, estar ali, como foi relatado, em encontros, em reuniões, tantos que muitos lembram algumas coisas, acordam correndo, vão lá anotar o que lembraram, tentando marcar, porque ainda não está no cérebro, está lá no espírito, Então vêm, anotam algumas coisas, e muitos acontecem isso, acordam, nossa, mas parece que eu estava em tal lugar, eu estava num laboratório, fazendo uma experiência, mas não consigo lembrar o que era. Ou seja, você estava liberto da matéria e buscou
né, dentro das suas possibilidades, dentro das suas aptidões, encontrar os trabalhos, os espíritos que lhe assessoram, né, lhe ajudam no complemento, na completude da sua jornada evolutiva. Então, muitas vezes, nesse momento, através da inspiração, da intuição e da conversa direta no plano espiritual, nós trazemos, guardados ali na consciência do espírito, soluções para determinados problemas, para o desenvolvimento de determinadas situações que nós estamos trabalhando, né? Então, é o momento que o espírito está liberto e ele vai buscar essas respostas, ele vai atrás desse conhecimento que nos é ofertado de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com as necessidades evolutivas, de acordo com o nosso planejamento evolutivo. Então, nesse momento, nós recebemos, e mesmo que muito daquilo que fomos, né, orientados não nos aflore naquele momento exato, né, ao despertarmos, estará lá, né, na mente do espírito, e na hora necessária vai se assomando, vai se aproximando da mente material, do cérebro, e nós vamos conseguindo acessar e achar os caminhos, né, que nós fomos orientados, para justamente ficar nessa dúvida, é meu ou é da espiritualidade, né? Da onde veio este conhecimento, essa ideia, né? Aquela história que sempre a gente vai falar, poxa, graças a Deus eu tive essa ideia, né? Mas, na verdade, essa ideia já foi trabalhada, já foi construída, né? Já foi direcionada pelos trabalhadores do plano espiritual, nos ajudando, nos assessorando, né? Dentro da nossa condução cotidiana, nas descobertas diversas. Então, muitos acordam, né, como eu disse, durante a noite, com alguma ideia, nossa, outros não, embora receberam, né, eu não me lembro praticamente de nada, de dia nenhum que eu sonho, né, mas nas reuniões mediúnicas, todos os mentores no final da reunião, daqui a pouco a gente se encontra então, né? Mas se encontra onde? Fazer o quê? Né? Ou seja, não importa que nós estamos nos encontrando, nos relacionando e continuando determinados trabalhos, estamos. Né? Por isso a importância do deitar, do se acalmar, do trabalhar esse momento que você vai para a cama, né? Não deitar agitado, muito ansioso, permitir uma série de situações. Então, nós temos que ter essa condição para também termos a condição de poder receber. Porque senão nós ficamos tão agitados, tão atribulados, que nem conseguimos, né, receber essas comunicações, esses conselhos, essas orientações. Então, é muito importante, né, nesse momento de dormir, buscarmos, né, o relaxamento também das questões todas que nos afligem, né, na matéria, que são muitas. A vida não é simples, não é fácil. Muitos sofrem, muitos têm necessidades que nós não identificamos e não conhecemos. Temos que respeitar a cada um, mas precisamos nos preparar nesse momento. Então, que é o momento que nós aproveitamos essa vida de relação espiritual para recebermos as orientações e continuarmos a nossa jornada evolutiva. Obrigado, André. Essa pergunta 410, ela tem uma pergunta complementar, a pergunta 410A, e diz assim: de que servem essas ideias ou esses conselhos se a sua recordação se perde e não se pode aproveitá-los? Edgar. Essa questão 410A, os espíritos reveladores afirmam o seguinte: essas ideias pertencem, algumas vezes, mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corpóreo. Mas o mais frequente é que, se o corpo as esquece, o espírito as lembra
e a ideia volta no momento necessário como uma inspiração do momento. Bem, conforme nós temos trazido aqui durante as reflexões em torno das questões que estão sendo estudadas nesse nosso programa de número 37, evidentemente, o espírito, uma vez emancipado e vivendo aquela realidade espiritual que lhe é própria, ele trava contato com essas vivências e, naturalmente, nelas, as ideias, as circunstâncias, as situações, as impressões são, de alguma sorte, registradas. Não obstante serem assimiladas e conhecidas para o espírito emancipado, lembremos que quando este retorna ao corpo, ele se vê de alguma sorte limitado, circunscrito aos aspectos fisiológicos e, por conta disso, nem sempre tem condições de resgatar com, eu diria, alguma vitalidade mnemônica as lembranças que ele experimentou no plano espiritual. Todavia, apresenta-se de alguma sorte fragmentos dessas ideias. É curioso observar. Em 1866, por exemplo, Kardec, na Revista Espírita de junho desse ano de 1866, relata um sonho que ele teve. Ele diz, Kardec, que estava adoecido à época, ele diz que se viu no plano espiritual participando de uma reunião onde se discutiam determinados assuntos. E o que ele se lembra era que um desses assuntos discutidos girava em torno da utilização da borracha para o fabrico de rodas. Ora, nós sabemos que o pneu só foi inventado por John Dunlop. O pneu de borracha só foi inventado, patenteado por Dunlop em 1888. Entretanto, nesse sonho que Kardec registra textualmente na Revista Espírita de 1866, ele fala de discussões no mundo espiritual em que ele participava, trazendo, entretanto, fragmentos. Ele não constrói bem a ideia, ele tenta se lembrar e não se recorda, mas o que fica registrado era isso, né? A ideia de uma roda de borracha. E é interessante isso, amigos, porque somente 22 anos depois o pneu seria inventado. Então vejamos a força das nossas vivências espirituais, a força, naturalmente, do que evidentemente experimentamos e nem sempre a recordação plena dessas coisas, ficando apenas, como os espíritos afirmam, uma certa força inspiratória, né, sugestiva, que aos poucos vai se alinhando e de alguma forma também se tornando mais concreto, embora não no campo da lembrança, mas sobretudo no campo da ideia mental que se estabelece. Muitas invenções, muitas criações são, na verdade, iniciadas, não raro, no plano espiritual, durante a fase do sono. Lembremos que nós trouxemos essas fases mais ou menos profundas do sono e que são, de alguma forma, portanto, também mais ou menos passíveis de provocar emancipação do nosso espírito, eu diria, mais plenamente, né? Mais ostensivamente. Então é um aspecto muito interessante e que nós, evidentemente, podemos nos desdobrar com mais profundidade através das revelações e das tratativas doutrinárias que o Espiritismo fornece em torno do sono e da emancipação da alma. João Boreço, André Reis, amigos e amigas que nos assistem e que nos ouvem. Obrigado, Edgar. Obrigado, André.
Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Quadro Momento Evangélico. Nós estamos utilizando o livro Fonte Viva, Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Hoje nós estamos com a lição de número 102, Regozijemo-nos sempre. Todas as lições desse livro elas têm uma citação. A dessa é de Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, e diz assim: regozijai-vos sempre. O texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira reaparece. O tronco deita mudas novas, as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a feição do pessimismo, por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. A ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Por toda parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com os seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação contumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente à parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o e servir ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si, sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e de sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o intimorato batalhador do Evangelho, sobre tormentas de precauções, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. Bom, nós temos aqui nesse quadro ainda um tempinho, um breve tempo, para comentários. E a gente viu aí rapidinho que todos nós, indistintamente, passamos por processo evolutivo.
Tudo isso visando o nosso crescimento espiritual, porque nós estamos aqui encarnados para sermos ajudados, mas nós temos que ajudar também os nossos semelhantes, né? Só que para partir para essa evolução, todos nós passamos por vicissitudes. Mas isso sempre deve ser motivo, né, de alegria, de entusiasmo, porque a gente não está aqui encarnado para brincar. Nós estamos aqui para aprender, para trabalhar, para aprender a superar as dificuldades. André, isso ocorre indistintamente com todos nós, né? Sim. E o duro é que, na maioria das vezes, as infelicidades que nós sofremos, somos nós que causamos para nós mesmos. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos, ou seja, do bem e do mal, da felicidade ou da infelicidade. E Deus nos proporciona a cada dia um novo despertar. Para todos, bons e maus, onde você pode ser infeliz ou ser feliz. A vida está aí, ela não é simples como a gente gostaria que fosse. Nós criamos uma série de problemas, uma série de condicionamentos, muitas vezes desnecessários, né? Mas essa é a vida que Deus nos oferece. Então nós precisamos aprender a viver melhor. Essa é a grande lição, né? Então nós não temos essa ideia de felicidade constante, porque nós não teremos mesmo, não é isso que Deus está, ou que os espíritos estão falando. Porque a verdadeira felicidade não é deste mundo, somos espíritos imperfeitos. Mas nós podemos ser felizes fazendo aquilo que nos compete, né? O dever como obrigação moral. Façamos a nossa parte. Trabalhemos dentro da nossa conduta, dentro de tudo aquilo que nos é oferecido para desenvolver os nossos potenciais, né? É essa a questão. Não é ficar rindo o dia inteiro, gargalhando. Não, não é isso. A felicidade ou infelicidade é um estado íntimo. Você está permitindo que algo te tire a sua tranquilidade, a sua paz interior. Entenda que os acontecimentos da vida acontecem para todos. Todos têm problemas, todos têm situações a resolver. Só que cada um enxerga, encara e trabalha dentro da sua perspectiva do desenvolvimento do senso moral, do desenvolvimento do intelecto e da moral. Então é isso que nós temos que buscar, né? Ser feliz ou infeliz é uma escolha, né? Então, que nós possamos escolher a cada dia que nasce, que Deus nos oferece, sermos felizes. Obrigado, André. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Agora, o último quadro do nosso programa de hoje, Diálogo à Luz do Espiritismo. Nós utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saeguzzi, no volume 1. Nós estamos no capítulo Sonhos, no item Crianças com Visões. E foi perguntado a Divaldo: e quando a criança diz que está sentindo ou vendo coisas, alguns pais dizem que isso não é nada, que não há nada. Divaldo Franco então responde: é importante elucidar, enfrentar a realidade numa linguagem compatível ao entendimento da criança. Os meus fenômenos mediúnicos começaram
quando eu tinha 4 anos e meio, e meus pobres pais, que não entendiam de nada, diziam que aquilo era loucura, que nada existia, sendo muito pior essa informação do que a explicação que me pudessem haver dado, porque na hora em que eu tomei consciência que eram os espíritos, passei a acostumar-me com eles. Era a população invisível que existe ao nosso lado e que está na Terra, em volta de todos nós. Porque o mundo espiritual interpenetra o mundo físico, como sendo um mundo de energia. Os pais devem abordar o fato com tranquilidade, elucidando. Realmente você encontrou alguém, se assustou, mas isso vai passar. É um amiguinho seu muito querido, você vai entender. É interessante, né? Essa pergunta aí que o Divaldo responde, e o que ele relatou na resposta é mais comum do que a gente vê. Isso acontece direto, não é verdade? Porque as crianças, elas acabam de reencarnar. Ou seja, elas estão em outro corpo. Ainda estão em fase de consolidação, de ajustes, podemos dizer assim. Então, por isso ainda, elas conservam muitas coisas do mundo espiritual. E elas têm realmente, a criança, mais sensibilidade. Então elas têm a facilidade dessas presenças, dessas comunicações de espíritos. Agora, nós temos que ficar atentos que as crianças elas têm uma imaginação muito fértil. Só que é muito difícil os pais reconhecerem se é mediunidade ou não. Porque às vezes essa comunicação que a criança fala que está vendo também pode ser uma criação da mente da criança. Agora, os pais têm que ter consciência de uma coisa: não há como impedir essas comunicações. Não há como impedir. Então, o que tem que acontecer? Os pais devem aceitar, só que tem que saber lidar com isso. Por exemplo, tem que, sempre que a criança for falar, escutar atentamente. Um exemplo, evitar comportamentos assim, de ficar assustando a criança com esse fenômeno, de ficar colocando medo na criança por causa desses fenômenos, que a gente já falou, é muito normal. Edgar, é o caso, né, Edgar, desses amigos imaginários, né? Total, João. Realmente é o caso. Além de tudo que você colocou, é importante ressaltar que o processo reencarnatório ele não é uma questão fechada, né? A criança nasceu, o espírito já está completamente reencarnado. Mas, como nós afirmamos, é um processo que se dá e se estabelece concretamente com o tempo. Então é compreensível, portanto, que até que essa reencarnação seja de fato consolidada, né, demande algum tempo, e esse espírito reencarnante vive em si realidades espirituais. Ora, é claro, né, se ele não está totalmente integrado ao corpo, reencarnado como nós verificamos célula a célula, né, é evidente que ele fica mais livre. Então é muito comum as crianças falarem sobre os amiguinhos imaginários, sobre o encontro com parentes, inclusive, que eles não conheciam, né? Histórias. Recentemente eu vi um vídeo que a criança relatava com detalhes a sua última reencarnação, as circunstâncias de morte, etc, etc. E a mãe interessada no assunto, foi verificar, buscar noticiários da época, etc., e percebeu que realmente existiu uma situação com determinada pessoa, naquele ano, naquele momento, naquelas circunstâncias, e que muito provavelmente sinalizava uma lembrança de uma reencarnação anterior, o filhinho lembrando uma reencarnação anterior. É claro que a criança se expande, como você diz, João, e que cria, né, imagina, e que sonha, e que naturalmente estabelece ali todo um cenário de imaginação e criatividade que lhe é própria, é claro, né? Mas nós não podemos desprezar que pode sim existir ocorrências espirituais, ocorrências mediúnicas que devem ser tratadas com segurança, tratadas com honestidade,
e sempre numa linguagem igualmente compatível ao entendimento dessa criança, claro. Obrigado, Edgar. Obrigado, André. Verdade e Luz. Amigos ouvintes, telespectadores, nós estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz de hoje, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. Edgar. Bom, eu quero agradecê-lo, João, pela oportunidade de estudo e trabalho, por coordenar as nossas atividades nessa noite. Agradecer também ao André Reis, os bastidores técnicos dirigidos pelo nosso companheiro Gilberto Silva, e a cada um de vocês, amigos e amigas que nos assistem, que nos ouvem, sempre prestigiando aqui o nosso trabalho. Eu desejo que todos sigam sempre confiantes e determinados e que possamos nos reencontrar em futuros outros programas. Mais uma vez, obrigado a todos vocês e que Deus os abençoe. André. Também é o meu agradecimento aos amigos ouvintes e telespectadores, a você, João, ao Edgar, ao Gilberto, que possamos todos, num próximo episódio do programa Verdade e Luz, nos encontrarmos aqui pela web rádio Verdade e Luz. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. E a gente, como sempre, gratidão pela participação de mais um programa Verdade e Luz. Gratidão também ao Edgar, ao André, ao Gilberto, pela companhia, pelo aprendizado. E aproveitamos a oportunidade para convidar a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz. E que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Muito obrigado. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.